Pessoal, eu quero só falar duas coisas antes de chamar a nossa primeira convidada, que é a cientista política Ana Penido, que é uma das principais estudiosas da questão militar no Brasil. Eu quero falar duas coisas. Assim, é porque uma coisa me impressionou agora de noite. Eu não tinha visto que hora que você saiu, não vi a notícia agora há pouco. Quer dizer, além do genocídio de 700 mil brasileiros da Covid, além do genocídio Yanomami, depois do carpicídio, né? O genocídio de Carpas, agora tem o homicídio. Eles o governo Bolsonaro, a família Bolsonaro, assim, alimentava as emas do Palácio da Alvorada, que são animais lindos, que estão lá há anos, que se reproduzem lá há anos, fazem parte da paisagem do Palácio da Alvorada. As crianças amam ver. Eu sempre levei gente do Palácio da Alvorada, todo mundo ficava encantado com as emas que vivem lá e que eram super bem cuidadas, inclusive com supervisão do IBAMA. As emas estão morrendo. Já morreram duas por excesso de gordura no fígado, porque esses animais, não as emas, esses animais da família Bolsonaro estavam alimentando as emas com restos de comida humana, gente. Estavam pegando os restos de comida, certamente eles se emporcalhavam na cozinha, porque eles são imundos, e jogavam para as emas comer, e está matando as emas. Além do mais, elas não tinham cuidados veterinários há anos, há 4 anos. É capaz deles terem comido essas emas naqueles churrascos ali Essa gente é uma gente imprestável. É uma gentinha da pior qualidade. Então eles jogavam os restos de comida, deviam jogar restos de comidas por Carluxo comer, e as emas comiam junto. É uma gente imunda, é uma gente porca, é uma gente repulsiva. Então aí já morreram 2 emas. Nunca tinha acontecido isso, gente. São animais lindos, bem cuidados, que vivem lá na Alvorada, fazem parte da cultura de Brasília, da arquitetura do Palácio da Alvorada, estão lá desde sempre. Essa gente imunda jogava resto de comida para os bichinhos e estão morrendo. Porque estão doentes e vão morrer, não tem como estão com excesso de gordura no corpo, estão com obesidade mórbida. Essa gente não tem limites. A outra mandou matar as carpas para tirar as moedinhas lá do fosso. Né? Tem um genocídio Yanomami, quer dizer, é um agente, isso a gente fala desde sempre, não, eu e a torcida do Bahia, é uma questão freudiana, é um agente que tem pulsão de morte. Pulsão de morte. Essa gente se excita com a morte. É uma característica dos fascistas, eles se excitam com a morte. Então, tudo em torno deles é repulsivo, é mórbido, é sórdido, é podre. Com a boca podre daquele homem daquele rato que está escondido lá em Orlando. Estão se matando as emas, gente. Os caras jogavam resto de comida. As emas elas tinham que ter supervisão do IMAMA, elas têm alimentação própria. E outra coisa, elas estavam em ambientes precários, morrendo. Certamente devem ter passado muito frio. Quer dizer, é uma gente sem nenhum, são psicopatas. Uma gente doente, psicopata, cruel, fascistas, com pulsão de morte, né? E é uma gente covarde. Antes de qualquer coisa, como todo fascista, é uma gente covarde. Você já deve conhecer a história sobre as carpas japonesas no laguinho do Palácio da Alvorada. Um resumo: Michele Bolsonaro decidiu pegar as moedinhas atiradas pelos turistas no espelho d'água e disse que fez caridade com os R$ 2.213,55 obtidos, doando-os para uma instituição social. Para pegar essas moedas, Michele autorizou o esvaziamento do laguinho e, com isso, os peixes morreram todos. Mas a matança animal não acabou aí. Agora sabemos que as emas sob a responsabilidade oficial também morreram graças à ação da família Bolsonaro. 2 emas da presidência da República morreram este mês com quadro de excesso de gordura.
Os animais foram alimentados com restos de comida humana durante o governo anterior, aquele que deixou de existir apenas há pouco mais de um mês. Documentos do IBAMA e da Casa Civil foram obtidos pelo portal UOL e revelam que os animais estão sem acompanhamento veterinário e, em sua maioria, em instalações inadequadas. O governo Bolsonaro destinou apenas 1/3 do orçamento anual necessário para a manutenção dos animais. As 2 emas mortas estavam na Granja do Torto, uma das residências oficiais da presidência, ocupada até o meio de dezembro pelo ex-ministro Paulo Guedes. O primeiro animal morreu na segunda semana de janeiro e o segundo, na semana passada, de acordo com a planilha de contagem de animais feita pela presidência. As emas da presidência ficaram involuntariamente famosas durante a pandemia de Covid. Você deve se lembrar da cena de Jair Bolsonaro exibindo uma caixa de cloroquina para as emas do Alvorada. A imagem foi flagrada por repórteres fotográficos que cobriam a movimentação presidencial no local. E nunca é demais alertar. A cloroquina e a hidroxicloroquina são medicamentos que, embora defendidos por Bolsonaro no tratamento da Covid, não têm qualquer efeito positivo para a cura ou mesmo para a redução dos efeitos maléficos da doença. E agora vem a notícia de que as emas estão morrendo também. Também mataram as emas. Estão economizando dinheiro da comida das emas. Quer dizer, não tem como, não cuidaram do patrimônio público. Eu responsabilizaria isso também, sabe? O relato do Metrópole, quando fez essa denúncia, é dos absurdos que esse pastor aí, que chamam de capeta, cometeu lá dentro com ordens da Michelle. Ele impedia funcionários de entrar com celular. E numa dessas, uma família de um funcionário queria comunicar que uma senhora, mãe de funcionário ou parente, estava passando mal e não conseguiu. E a pessoa não soube que a mãe estava morta, coisa assim. Mas é totalmente relação humana desprezível. Entende? Relação humana imposta, autoritária. Como que nós entregamos o país a essa gente? Eu fico me perguntando até hoje. Fruto lá de trás da Lava Jato, de toda a história que nós sabemos. E aí esse pessoal ainda pensa em voltar ao poder um dia? Nós não podemos correr esse risco mais.